Então, boa tarde, bom dia a todos. Antes de mais, eu faço sempre essa pergunta para evitar vai e voltas de documentos. Essa sessão vai ser gravada e vai depois para o YouTube da Veraquis. Sessão aberta, então ela vai poder ser consultada para quem está aqui dentro e quem não estiver aqui dentro da sala. Se alguém não quiser, eu sei que quem se inscreveu já assinou também esse documento, autorizou, mas quem não quiser autorizar o compartilhamento de imagem, som e voz e som da mesma, né? Mas de imagem e voz, me fala agora, senão quem está aqui aceitou que a imagem seja compartilhada no nosso canal. Alguém tem algo contra? Então, eu não. Que ótimo. Ufa. Vamos começar então a sessão. Hoje, então, eu tenho o prazer de iniciar mais uma aula do Veraquis Conecta, a última aula do semestre, mas não a última do projeto, ao contrário, o projeto está cada vez mais interessante. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande parceiro e com um tema que a Veraquis trabalha há muito tempo, mas eu não posso dar spoiler, porque quem apresenta são os nossos embaixadores, e hoje a gente tem a Weza Kisanga, que é embaixadora do Projeto Conecta, ela é lá do Mato Grosso, e ela vai apresentar. Weza, a sala é sua. Felipe, muito obrigada por ter vindo. Olá a todos, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Veraquis. Como a Juliana disse, meu nome é Weza Kisanga e eu sou uma das embaixadoras do Veraquis Conecta. A nossa aula de hoje é sobre marketing de alimentos com o professor doutor Felipe Sampaio, que é licenciado em gestão pela Universidade do Porto, mestre e doutor pela Lancaster University em UK, investigador em empreendedorismo, inovação e marketing, professor no Instituto Universitário da Maia e também é diretor do curso de especialização em marketing de alimentos da Veraquis. No decorrer da aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazê-la aqui no chat, que depois eu faço ao professor. E, professor, obrigada pela presença, a sala é toda sua. Muito obrigado, Wesley, muito obrigado, Juliana, é um prazer estar aqui convosco. Eu vou tentar trazer-vos aqui algo interessante e pedia que não hesitem em questionar-me, como o Wesley disse, questionem, provoquem, terei todo o prazer em deixar-me provocar por vocês e entrar um pouco aqui numa discussão um pouco mais dinâmica. Passo agora então a partilhar a minha apresentação e começo com esta imagem. A imagem que representa uma salina, sal. Eu gosto sempre de começar a falar um pouco dos princípios da coisa, porque o mercado de alimentos não é novo e o marketing de alimentos também não. Hoje nós recebemos o salário, enfim, que nem sempre é tanto quanto nós gostaríamos, mas recebemos um salário porque em tempos o salário foi pago efetivamente em sal. O sal era um complemento alimentar, um alimento fundamental à vida e servia de forma de pagamento. Noutras culturas, com menos influência da cultura romana como a nossa, pão e sal, ou esta palavra que eu não consigo pronunciar em russo, significam hospitalidade. Portanto, se algum dia ou se alguém aqui souber russo pode-me contradizer, mas eu acredito que isto é verdade. Se vocês quiserem ser hospitaleiros, ofereçam a alguém pão e sal, que seguramente que, mesmo que não falem a mesma língua, essa pessoa vai perceber que está a receber hospitalidade. O primeiro homem moderno, o primeiro europeu, que viveu há 7.000 anos, tinha pele escura e olhos claros, era diferente do europeu atual, mas era muito diferente do europeu atual porque era também intolerante à lactose, portanto era um indivíduo que não poderia consumir leite, como aliás hoje muitos de nós não são capazes, mas estava biologicamente mal equipado para digerir leite e para digerir cereais. Ora bem, isto porquê? Porque até há 10.000 anos atrás nós éramos caçadores-recoletores. Isso foi muito importante no desenvolvimento da nossa sociedade, mas é também importante nós hoje compreendermos o impacto que o setor alimentar sempre teve na definição daquilo que são as sociedades
daquilo que são os mercados, daquilo que é o nosso estilo de vida. E há 10 mil anos dá-se a primeira revolução agrícola e a partir daí tudo muda. Com a revolução agrícola começaram-se a criar os primeiros assentamentos, as primeiras comunidades capazes de produzir um superávit de alguma coisa que depois teriam que trocar com outras comunidades, naquilo que seria a gênese do comércio internacional, porque se vocês olharem para aquilo que era uma granja ou uma fazenda romana de há 2 mil anos atrás, vão ver muitas semelhanças, muito daquilo que nós podemos hoje identificar como uma unidade de produção, uma unidade de produção especializada na produção de alimentos. E isto acompanhou muito a história da humanidade e da nossa civilização, e como podemos ver neste gráfico, enfim, algo de muito importante aconteceu. É que nós na altura éramos muito poucos, e graças à Revolução Agrícola nós hoje somos muito mais. E hoje nós questionamos então de o que é que será que o planeta, será que a sociedade é capaz de sustentar, alimentar, servir todos nós? Que desafios é que isto nos traz e que oportunidades é que nos traz também? É um bocadinho sobre isso que eu vou falar convosco hoje, e terminarei falando de tendências de mercado, daquilo que parecem ser as transformações mais persistentes, às quais nós temos de estar muito, muito atentos. Portanto, o mundo está em transformação ainda, e hoje o setor produtor de alimentos, a agroindústria, está em plena revolução industrial. Hoje nós procuramos os princípios da eficiência e de eficácia na produção de alimentos, mais comida e mais barata. Esta imagem é uma montagem fotográfica, não se assustem. Os princípios da revolução industrial e os princípios da eficiência e da eficácia estão lá, mas estas máquinas existem, não andam tão juntinhas umas às outras e de uma forma tão compacta. É uma imagem propositadamente manipulada para nos dar a noção, então, mas não é muito diferente disto, não é? Portanto, hoje nós temos a agroindústria é cada vez mais indústria e cada vez mais seguidora destes princípios da eficácia, da eficiência e do preço. Quando olhamos, e agora trouxe aqui dados relativamente desatualizados, mas numa perspectiva mais alargada no tempo, servem para o argumento, têm a ver com o caso português, mas que espelham um pouco o fenómeno à escala global, é que o consumo de alimentos na fatia da renda disponível cresce muito mais lentamente do que o consumo das famílias como um todo. Ou seja, à medida que a população aumenta, à medida que a renda disponível aumenta também, este aumento não é diretamente proporcional no consumo de alimentos. Vemos sim o aumento de consumos de bens outros, muitos deles não duradouros, que crescem tipicamente a um ritmo muito mais alargado, mais rápido do que o alimentar. Isto é importante porque nós já vamos ver um pouco mais à frente. Hoje, e ao longo das últimas décadas, vimos uma transformação sistemática na forma como cuidamos uns dos outros. Hoje, os cuidados e o acesso à saúde são muito diferentes do que era no passado. Também a percentagem de pessoas que vivem em condições de pobreza extrema são também hoje muito menores do que eram há um século ou dois atrás. Esta mudança tem sido tremenda e hoje nós temos um mundo que é fundamentalmente diferente do mundo enfim, de todas as outras épocas que o nosso planeta viveu.
Estima-se que em 2060 sejamos quase 10 bilhões, mais educados do que nunca, com uma renda disponível maior do que nunca, com uma capacidade de consumir maior do que nunca e com uma capacidade de exigir também maior do que nunca. E todos estes fenómenos levaram àquilo que nós chamamos de Revolução Verde, que muitos de vocês conhecem. No caso brasileiro em concreto, o Brasil tem sido um dos principais players nesta Revolução Verde, organismos como a Embrapa, que têm sido protagonistas nesta revolução de, inclusivamente, transformarem territórios que não eram passíveis de cultivar, como o Cerrado brasileiro, naquelas paisagens que, e eu sei que agora estamos aqui a tocar num tema sensível e polémico, mas a verdade é que hoje joga um papel muito importante nesta missão de alimentar o mundo. É uma indústria imensa. O volume de negócios da indústria alimentar é imenso. Os números falam por si. Uma vez mais, estes números não são atuais, estes números hoje pecam por defeito, mas estamos a falar de um peso, de uma contribuição para o emprego em países como Portugal, no Brasil será, acredito, mais, de cerca de 16%, e pesos no PIB de 5%. É, portanto, uma das principais indústrias. A agroindústria capaz de produzir e distribuir alimentos é hoje uma das indústrias mais importantes. Mas a distribuição a nível mundial não se faz de forma homogénea. Nós temos, efetivamente, um setor globalizado. E isto é um dos primeiros aspectos que vocês têm que ter consciência. O mundo é altamente interdependente de forma quantitativa e qualitativa. Se as Américas do Norte e do Sul são hoje superavitários e produzem mais alimentos do que aqueles que consomem, tendo no setor alimentar setores muito importantes, continentes como a Europa ou a Ásia são simetricamente altamente dependentes. Isto leva a que se criem redes de comércio muito importantes. No caso brasileiro, isto é bem conhecido de todos, o Brasil é um país produtor de commodities, um dos maiores produtores do mundo de praticamente todas as commodities, ou da soja, do café, do milho, e eu não vou dizer mais nenhuma para não dizer nenhuma asneira, mas hoje o setor agroindustrial no Brasil pesa pelo menos 1/4 do PIB, e portanto é provavelmente o setor isoladamente mais importante. O problema é que o Brasil tem sido um produtor de commodities. E os produtores de commodities tipicamente são tomadores de preço. A sua capacidade de gerar riqueza depende muito mais do valor ou da cotização nos mercados mundiais dessa commodity do que propriamente da sua capacidade de produzir riqueza. E isto torna-nos particularmente suscetíveis, e quando os preços de commodities estão bons, está tudo bem. Quando os preços de commodities não estão, normalmente geram-se alguns problemas. E agora, voltando a pegar num exemplo histórico, ia-vos contar aqui um episódio histórico verdadeiro, que eu acho que nos servirá para refletir um pouco no papel do marketing e no papel do marketing no setor dos alimentos. O que vocês veem nesta imagem são batatas, simples batatas, que estão ali jogadas em cima da campa do senhor da imagem à esquerda. A razão pela qual é uma imagem, um desenho e não uma fotografia é que este senhor viveu numa época em que não era possível fotografá-lo, por falta de câmara fotográfica, mas este senhor teve um papel histórico muito importante, e eu acredito também que foi um dos primeiros marketeers do setor alimentar,
E a função dele foi basicamente esta. Até os europeus irem para a América e encontrarem a batata, a população europeia era fortemente dependente dos cereais para se alimentar. Era a principal fonte de nutrientes e de carboidratos, eram os cereais. Em diferentes zonas da Europa os cereais eram diferentes. Mais no sul eram cereais como o centeio, mais no norte cereais como o trigo, mas eram invariavelmente cereais. O problema dos cereais é muitas vezes o problema da monocultura. Anos agrícolas e climatéricos bons dão bastante alimento, mas se houver um ano mau, de repente podemos ter uma população inteira com fome. E todos nós sabemos que a pessoa com menos problemas do mundo é uma pessoa com fome. Um homem com fome só tem um problema, que é a fome. Nós é que tendemos a ter muitos problemas porque vivemos, enfim, dentro do privilégio de estarmos numa sociedade onde a nossa nutrição está mais ou menos, estou a generalizar obviamente, garantida. Mas nessa altura não era assim. Se havia um povo que tivesse fome, provavelmente acabaria mal, não só para esse povo, mas para os seus vizinhos, porque resultaria em guerra, em tentativa de procurar, então, soluções da forma possível. Quando aparece a batata aparece como um suplemento fabuloso, porque não sendo um cereal, ela tem ciclos diferentes de colheita, e para os governantes da Europa da altura foi uma dádiva divina. Nunca mais haverá fome, porque vamos plantar batata e cereais, quando houver um mau ano de batata é bom de cereal, então tudo estará bem. O problema foi que os agricultores europeus, na altura, não quiseram plantar batata. Consideravam a batata um alimento inferior, porque era um tubérculo, portanto, digno dos animais, e, portanto, quando plantavam, servia para alimentar os porcos. Os governantes, quando deram conta disso, aplicaram as técnicas que os governantes medievais da Europa conheciam na altura, que foi: você não quer plantar batatas, a gente castiga, e se não quiser ainda assim, a gente mata. E, portanto, muito agricultor europeu foi condenado à morte, ou nos casos mais extremos, porque se negavam a plantar batatas. Até que este senhor, de nome Friedrich qualquer coisa, um senhor alemão, muito importante na história da Prússia, teve a seguinte ideia. É fundamental que as pessoas cultivem batata. O sucesso da Alemanha ou da Prússia na altura dependeria de alimentar as suas gentes, e ter batata era um sucesso. Então este senhor faz o seguinte: proibiu o cultivo de batata. Passou a ser apenas possível cultivar batata no jardim do Palácio Real. Mandou guardar o jardim do Palácio Real. Claro que ao mandar guardar, enfim, vocês sabem, qualquer pessoa percebe que se uma coisa é valiosa o suficiente para ser guardada, ela também é valiosa para ser roubada. E o senhor, o Friedrich, teve o cuidado de nomear os piores guardas que havia na Alemanha. Portanto, ele guardou a batata no Jardim Real com os piores guardas que havia na Alemanha. Enfim, facilmente consegue imaginar que o povo roubou a batata toda. A batata passou a ser cultivada por todo lado, houve um mercado negro da batata, e a batata passou de produto que ninguém queria à maior iguaria do reino. Ora bem, marketing. O que este senhor fez foi reposicionou a batata na mente dos consumidores. Transformou um produto inferior num dos produtos de maior procura que podia haver. E hoje a batata é um dos produtos mais consumidos em todo o mundo. Marca até de alguns países como a Bélgica ou França, de onde a batata não é original, mas que souberam transformar a batata num prato muito apetecível. Esta imagem representa um açougue. Juliana, não seria um açougue, isto seria uma fábrica de carne de vaca, talvez. Um abatedouro? Abatedouro não, o outro. Frigorífico. Frigorífico.
um frigorífico aonde ou por onde passa muito daquilo que nós consumimos hoje. No caso do português, nós temos o mesmo nome para o que comemos e para o animal. Portanto, nós comemos carne de vaca, carne de porco, carne de frango. Em inglês eles têm um instrumento linguístico que os distancia um bocadinho mais do animal, porque o animal é cow e a carne é o beef, o animal é o pig e a carne é pork, o animal é chicken e a carne é hen. Hoje, para muitos dos consumidores mundiais, para a maioria de nós, consumir proteína animal faz parte da dieta diária e cotidiana e, a não ser que sejamos vegetarianos ou veganos, vamos ou não equacionaremos uma refeição sem um destes dois. Simultaneamente, estamos a ver alguns fenómenos dispersos, não são fenómenos transversais a toda a sociedade, mas são fenómenos muito importantes que nós temos que compreender. Há movimentos, como o movimento Slow Food, que está aqui só a título de exemplo. O movimento Slow Food é um movimento que nós acompanhamos bem, é muito próximo. Alguns dos professores da nossa formação são até pessoas proeminentes neste movimento. E o movimento Slow Food foi um movimento que surgiu em Itália e surgiu, no fundo, para marcar uma posição versus o famoso movimento do fast food, simbolicamente representado pela McDonald's, representando muitas das coisas com as quais estas pessoas não se identificavam. Portanto, Slow Food é um movimento cidadão, cívico, de raiz popular, com algumas, enfim, pessoas de elevada notoriedade que vêm dizer não, basta, comer não é ingerir alimentos, comer é outra coisa. E, portanto, a alimentação tem hoje muito de cultural, tem muito de convívio, tem muito da nossa identidade pessoal e é muito mais do que gerir alimentos. Outro movimento que é hoje muito forte na Europa, eu penso que no mundo inteiro, é o movimento orgânico. Comer orgânico. Comer orgânico significa muitas coisas para muitas pessoas diferentes. Se você for mãe recente de um bebê, provavelmente você vai considerar escolher comida orgânica porque ela representa para si uma alimentação saudável para a sua criança. Se você for uma pessoa, enfim, de idade mais avançada, um aposentado, vai procurar comida orgânica porque ela vai ter um gosto mais parecido com aquela comida que você comia quando você era mais novo. Se você for uma pessoa com alguma dificuldade em controlar o seu peso, e esta parte eu compreendo bem, vai procurar a comida orgânica um pouco como uma resposta a uma alimentação mais saudável e, porventura, a uma saúde melhor. Se você for, enfim, o que eu quero dizer com isto é que as necessidades que a comida orgânica supre no consumidor são tão variadas quanto os mesmos consumidores que a compram, porque o que nós compramos não é a comida, o que nós pagamos não é o alimento nutriente, o que nós enquanto consumidor valorizamos são sempre uma variedade de dimensões que envolvem, por exemplo, o facto da comida ser orgânica. E depois temos outros microfenómenos, como a comida kosher, que é o certificado que muitos judeus ortodoxos exigem para toda a sua comida, ou a comida halal, que é o certificado religioso que os muçulmanos também podem exigir, e temos o fenómeno da obesidade, hoje particularmente ainda mais popular, porque se percebeu que há uma correlação direta entre a obesidade e os potenciais riscos de adoecer com o vírus corona, com a doença Covid
Portanto, esta imagem de vermos uma bancada de fruta fresca, de frescos, é hoje algo que se calhar é muito mais valorizado do que há algum tempo atrás e simultaneamente também, diria eu, mais frequente, pelo menos aqui na Europa, os frescos têm sido o centro do retalho alimentar e têm cada vez estado mais centrados. O que eu vos trago hoje para falar é algumas das tendências que estão a emergir do comportamento dos consumidores e que depois poderíamos discutir um pouco de que forma é que é importante estudá-las e porque é que nós temos que estar atentos a elas. Uma introdução muito rápida. Nós estudamos tendências de formas sistemáticas para tentar antecipar aquilo que serão as necessidades dos consumidores no futuro. As tendências dizem-nos ou apontam-nos caminhos para aquilo que o consumidor vai valorizar. E, portanto, é importante no marketing nós olharmos para as tendências de forma sistemática. A primeira tendência que vos trago é uma tendência clara do say no. Eu trouxe isto em inglês porque é do documento original, mas explico-vos em português. E, portanto, hoje temos um grupo cada vez maior de cidadãos, millennials, essencialmente, que se definem não pelo que fazem, mas pelo que não fazem. Não bebem álcool, não fumam, não fazem uma data de coisas. E isto é muito importante para essas pessoas, é muito importante para estes segmentos de consumidores. Algo que vocês de certeza que compreenderão é que, ao contrário da minha geração, que tendia a afirmar-se pelo que possuía, pelo carro que possuía ou pela casa que tinha, as gerações mais novas tendem a afirmar-se pelas experiências que têm e pelas experiências que partilham. Já não é tanto eu conduzo o automóvel do ano, é olha eu no Instagram a saltar de paraquedas nas cataratas do Niagara. E isto é muito mais uma forma de afirmar o que é que eu não sou também, e muito menos aquilo, como era muito com o caso dos vossos pais ou então da minha geração, de o que é que eu sou. Eu sou aquele cara que conduz um Porsche e mora numa casa naquele lugar. Estas gerações hoje já não valorizam tanto isto. Valorizam muito mais as experiências que têm e aquilo que eles não são. Esta imagem é uma imagem real de uma festa, isto é um nome, eu não sei qual é o nome, peço desculpa, não me lembro, mas é um fenómeno que há em quase todas as cidades europeias e nos Estados Unidos também, de certeza que em São Paulo também existe, fazem festas, não à noite e com álcool, mas de manhã, sem álcool, com bebidas detox e com yoga e música. E isto é algo muito difícil de compreender para algumas gerações, mas que é uma tendência à qual as marcas e os gerentes de marketing têm que estar atentos. E isso vê-se, é um fenómeno, claro que no final falaremos do maior fenómeno de todos os últimos tempos. Isto tem a ver com o que eu vos dizia há pouco. Nós vemos um consumidor que valoriza muito mais as experiências do que no passado. Isto traz muitas ameaças e muitas oportunidades para quem está no setor dos alimentos, porque, como nós sabemos, pelo nosso próprio Instagram, as pessoas gostam muito de partilhar aquilo que comem e as experiências gastronómicas que têm. Isto porquê? Porque isto ajuda a uma certa afirmação daquilo que elas são. É este minimalismo de vive o momento, minimalismo de eu sou este que tem esta experiência. Exemplo disso é a diferença entre o comportamento geracional. Como podem ver neste gráfico, as gerações mais novas ouvem música por streaming, ponto final,
e andam de Uber ou de outro meio de partilha, e não estão preocupadas tanto em ser donos do que quer que seja. O que nós vemos também é cada vez mais um consumidor ativista, um consumidor que acredita naquilo que consome, que repudia ativamente aquilo em que não acredita. Aqueles de vocês que estiveram atentos à Copa Europa, que está a decorrer neste momento, percebeu-se que de repente quase todas as marcas que anunciavam no estádio tinham o arco-íris. E porquê? Porque um dos países europeus que participava na Copa, a Hungria, durante a Copa, aprovou uma lei que discriminava negativamente as populações homossexuais. E a reação dos consumidores europeus, seguida da reação das marcas, foi, de repente, todos somos homossexuais, por assim dizer. A bandeira do arco-íris passou a decorar alguns estádios, como um estádio em Munique, na Alemanha. As publicidades de empresas como a Volkswagen passaram a ter o arco-íris por trás, porque nós sabemos que o consumidor hoje é ativista e tem causas. O consumidor vai abraçar causas e vai valorizar aquelas empresas que abraçam as suas causas. E as empresas têm que estar atentas a isso. E eu não estou a especificar nenhuma causa em concreto. Dei o exemplo desta, porque é recente e tem a ver com as populações homossexuais e aquilo que o consumidor, de uma maneira geral, respondeu, porque sentiu que hoje são os homossexuais, amanhã pode ser outra qualquer população a ser discriminada, e há uma causa que foi muito facilmente abraçada por maior parte dos europeus. Mas há outras causas. Nós sabemos que há pessoas que não consomem alguns chocolates porque são feitos com óleo de palma da Malásia, que prejudica as populações de alguns primatas. Sabemos que há pessoas que não consomem determinado tipo de produtos porque está relacionado com embalagens de plástico e, portanto, hoje temos um consumidor de causas. Outra das tendências que nós temos que estar muito atentos é esta ideia de que eu sou único, eu sou especial. Hoje o consumidor assume-se como um indivíduo especial, ciente das suas diferenças e valorizando as suas diferenças. É um fenómeno que vem vindo a emergir ao longo de muito tempo, mas que hoje é claríssimo. Eu quero aquilo que gosto, eu quero aquilo que me faz bem, eu quero aquilo que me faz sentir bem. Não estou muito preocupado com o que os outros pensam. E isto traz também desafios novos, porque embora ainda haja muitos consumidores que se deixam influenciar por aquilo que são as normas, há cada vez mais consumidores que têm a sua própria ideia e consideram-se então eles próprios especiais. E isto leva a quê? Leva a que uns procurem produtos que sejam ricos em proteínas para poder ajudá-lo no seu treino físico e a construir massa muscular, outros que procurem produtos que sejam ricos em antioxidantes e que possam então ajudá-los em algum efeito, outros que procurem produtos alimentares também que possam combater a calvície, adiante. Hoje temos então um consumidor que está ciente da sua diferença e que valoriza a sua diferença. Outra grande diferença, muito importante, é que nós temos hoje cada vez mais agregados familiares sem crianças. Hoje temos cada vez mais casas que não representam famílias no sentido tradicional da família parental e da criança. Simultaneamente, também temos casos de famílias monoparentais. Uma vez mais, traz-nos desafios, traz-nos oportunidades, temos que estar atentos. Esta nem vou perder tempo, porque tem a ver com a utilização do smartphone nas diferentes gerações. Isto está muito claro. Curiosamente, o consumidor hoje é muito menos fiel às marcas do que no passado. É claríssimo e é cada vez mais uma tendência o consumidor atual
está menos ou está mais receptivo a experimentar marcas novas do que o consumidor tradicional. Isto é outra tendência que também temos de estar atentos. E por fim, a tendência que vos trago é a tendência que eu muito provavelmente, não sei, há algumas mudanças na sociedade que já percebemos que nos trouxe e há outras que ainda não percebemos muito bem o que é que nos vão trazer. É claro que hoje falamos com gente do setor imobiliário e percebemos que as pessoas procuram casas diferentes por causa do Covid. Hoje é claro que as pessoas têm comportamentos muito mais conscientes no passado. Para nós, do marketing, há uma coisa que mudou muito com o Covid. No passado, no mundo pré-Covid, nós dizíamos que uma das funções do marketing era proporcionar experiências, proporcionar ao consumidor momentos uau. Momentos uau são momentos em que eu estou tão surpreendido pela marca ou pelo produto que isto me leva a estar mais atento e mais receptivo aos seus produtos e às suas mensagens. Mas hoje não. Hoje o consumidor não quer surpresas, o consumidor tem medo de surpresas, o consumidor vai sentir-se e sente-se, de certa forma, até insultado quando a marca o tenta surpreender. O que nós queremos quando falamos de um supermercado é saber que o supermercado vai lá estar, vai estar aberto, com as pessoas de sempre, com o horário de sempre, não vai faltar papel higiênico, nem absolutamente nada, e tudo vai estar lá sem surpresa absolutamente nenhuma. O que nós queremos saber hoje quando vamos comprar roupa é que a roupa está lá, é aquela que eu vestia sempre. Eu não vou à loja de roupa, eu compro online. Porquê? Porque eu não quero ter experiências que me façam sair da minha zona de conforto. E no alimentar também. Nós vemos hoje que o consumidor está hoje mais conservador, de certa forma, porque estamos todos assustados, o consumidor está muito assustado também, e enquanto o profissional de marketing foi treinado para proporcionar experiências e fazer com que as pessoas pudessem sair um bocadinho da sua zona de conforto, hoje justamente o consumidor não está tão receptivo a experiências. E assim, para resumir, eu preparei esta apresentação para vos trazer um tema mais geral que desse para nós conversarmos, e eu queria que vocês ficassem só com estas ideias. É que o setor alimentar já não é a indústria de nutrir as pessoas, no sentido em que lhes vamos dar alimento, energia, proteína, para que elas possam, enfim, viver. Hoje, o setor alimentar é bem-estar, é saúde, é entretenimento, é lazer, é família. Hoje, o setor agroalimentar é algo muito mais próximo daquilo que é a identidade do indivíduo do que meramente aquele setor que o alimenta. Nós já passamos, e eu agora estou a generalizar porque sei que o Covid também trouxe muitos desequilíbrios e há hoje pessoas a passar dificuldades que eram impensáveis há pouco tempo atrás, e eu peço desculpa se me estou a esquecer dessas pessoas, mas a maioria de nós, pelo menos classe média, hoje já não procuramos no alimento a commodity. Quando eu era pequeno, isso já foi no século passado, e eu fazia anos no meu aniversário, a minha avó comprava 1 quilo de farinha, uma caixa de ovos, um pouco de açúcar, e gastava aquilo que hoje seria €1, e eu tinha a festa garantida. Ela fazia um bolo. Quando os meus filhos nasceram, as primeiras festas de anos, cá em casa ninguém comprou uma saca de farinha, ninguém comprou uma caixa de ovos, ninguém comprou açúcar. Nós comprámos o bolo, e alguém trouxe o bolo feito. Já não foi €1, foram 35. Quando as crianças começaram a fazer 6, 7, 8, 9, 10 anos, já não comprámos o bolo. Comprámos a festa, passámos a pagar €150
para organizar a festa dos nossos filhos num lugar próprio para a festa dos nossos filhos, onde havia bolo. E, portanto, havia bolo na minha festa de anos, havia bolo na primeira festa de anos do meu primeiro filho e havia bolo em todas as festas de anos. Na primeira gastámos 1 euro, na segunda gastámos 35, na última gastámos 150. Porquê? Porque o setor alimentar é tudo isto. É proporcionar às pessoas a experiência, que é uma experiência que as faz sentir bem, que elas valorizam e que lhes acrescenta valor, e esse valor é hoje muito mais baseado nas dimensões intangíveis da proposta do que no tangível do produto que lá está. Para alguns de vocês que conhecem este fenómeno, eu conheço há relativamente pouco tempo e é um fenómeno que eu não consigo explicar, não tentem perguntar-me como é que acontece, mas alguns de vocês conhecem e já viram imagens de um restaurante de um chefe turco muito famoso no Dubai que vende carne de bife de vaca embrulhadas em folhas de ouro, que tem um tipo esquisitíssimo para aplicar sal no bife também, e que, não obstante esse, enfim, espetáculo, faz com que as pessoas valorizem. E, portanto, o setor alimentar é um dos setores económica, social, cultural e ambientalmente mais importantes, e cabe aos profissionais do setor contribuir para que ele sirva cada vez mais e melhor as pessoas e seja portador de coisas boas e de uma alimentação e de experiências que as pessoas valorizem. E assim termino. O vosso silêncio assusta-me. Não, mas é porque é muita coisa para pensar. Eu estou aqui também, né? Tem que fazer o eco e voltar. Já tem uma pergunta. O nome dele não é o Nurs, né? É aquele que faz assim com sal? Adriano acha ele super rápido, né, Adriano? É o Nurs. Eu falo, é Nurs, procura Nurs. Perguntas, mais perguntas, senão eu tenho. Esa, temos perguntas? Não, por enquanto não temos perguntas. Só o nome do Salt by Soul. Que a gente vai achar Nurs, uma coisa assim, ele, incrível. Felipe, eu queria uma pergunta, né, para abrir para a sala aqui, porque muito na área técnica e muito mais para quem está mais perto do consumidor, que seria a pessoa que mais poderia ajudar a formatar a opinião, você acredita que o marketing, que essas estratégias de marketing, o setor privado e o setor que produz, né, transforma, produz, ou colhe e produz e distribui alimentos, é ele que difunde e que, de certa maneira, influencia o consumo e de uma maneira direta. Eu queria pedir para você, enquanto profissional de marketing, se é assim tão simples. Excelente pergunta. Efetivamente, pelo menos no mundo ocidental capitalista, as empresas, as corporações, procuram o lucro. E como uma vez um famoso supermercadista aqui de Portugal me disse, ele descreveu-me o negócio dele desta forma: o meu negócio é muito simples, eu compro muito e barato e vendo tudo e caro, ou pelo menos é o que ele tentava fazer. E há um princípio de funcionamento das corporações que passa por vender muito e caro, ou vender o máximo. Efetivamente, as técnicas e as ferramentas de marketing e da comunicação de marketing foram sendo usadas de uma maneira mais prevalente pelas corporações e pelas grandes marcas. Portanto, sim, de certa forma, o consumismo, o desperdício, a alimentação fast food têm um dedinho do marketing. O marketing é a arte de criar valor. Eu, pelo menos, utilizo muito essa definição. O marketing não é mais do que articular
não é mais do que combinar elementos que possam aportar mais valor a quem compra, ao consumidor, de uma maneira geral. O consumidor, todos nós estamos simultaneamente a contrapor valor e preço. Quando eu falo num produto caro, eu falo de um produto cujo preço é mais elevado do que o valor. Eu posso ter um produto que seja de elevado preço que não é caro. Por exemplo, um carro, um Porsche. Um Porsche de 100 mil euros não é caro. Eu não estou a dizer que eu não acho que o preço não é elevado. O preço é elevado. Mas o preço é coerente com a proposta de valor. Quando você compra um iPhone, você podia estar comprando um outro celular que não fosse o iPhone, que seria de preço mais baixo. Não significa que o iPhone seja caro. O iPhone tem um posicionamento, tem uma coerência e a pessoa quando compra acredita que aqueles 1000 euros que está a dar valem os 1000 euros. Portanto, há uma troca num mercado onde o consumidor de livre vontade troca dinheiro, paga o preço e obtém o valor. Claro que quando falamos de um iPhone, nós sabemos que o iPhone não é só um celular. O iPhone enfim, muitos consomem e compram um iPhone porque o iPhone também representa um determinado status que outros telefones não permitem representar e, portanto, a Apple, quando nos vende um iPhone, também nos dá isso. De igual forma, quando alguém vai comer sushi, algumas pessoas podem não gostar de sushi, mas querem ser vistas comendo sushi, porque comer sushi está associado a determinado tipo de comportamentos. Nós em marketing sabemos que a comunicação de marketing tem essencialmente duas funções. A primeira função é construir notoriedade, ser conhecido. Quando alguém pensa em sapatilha, pensa logo em Nike. Quando alguém pensa em refrigerante, pensa em Coca-Cola. E, portanto, isto é fruto de um trabalho comunicacional para que sejam as primeiras marcas que nos ocorrem. Aqueles de vocês que já vieram à Europa sabem que, por exemplo, na Europa a marca branca do supermercado significa algo muito diferente do que significa marca branca no Brasil, porque há já um trabalho para que o consumidor confie nessa marca. A outra grande função da comunicação de marketing é fazer com que a outra pessoa adote um comportamento que de outra forma não faria. Em última instância, o comportamento de compra. E, portanto, sim, o marketing pode ter uma estratégia de conversão, uma estratégia de fazer adotar um comportamento que de outra forma a pessoa não tomaria. À medida que o consumidor, e por isso é que eu falei daquela tendência da população mais educada, com mais renda, mais exigente, à medida que o consumidor está mais alerta, ele está menos vulnerável a adotar comportamentos que de outra forma não adotaria. Portanto, se é verdade que na sua tentativa ou na sua ânsia de obter lucro e vender, as marcas têm promovido estilos de vida e comportamentos de forma consciente, nós também temos o revés da medalha. Nós temos hoje muitas organizações que utilizam as ferramentas de marketing para promover comportamentos de consumo e comportamentos de consumo alimentar mais conscientes. Juliana, tu seguramente que te lembras das visitas que nós fizemos àqueles projetos, como por exemplo o Minorsal, que foi um projeto, eu não sei se vocês têm noção, mas as regras, na Europa tem regra para tudo, tem muita regra, no Brasil também tem, mas aqui eu acho que tem mais. Juliana, tu depois desempatas isto. Tem muita regra, e uma das regras é o limite máximo de quanto sal pode ter o pão. E há aqui uma região de Portugal onde o pão tem menos de metade desse limite máximo. Parece uma aberração. E foi porquê? Porque a Organização de Saúde dessa região, da região centro, desenvolveu uma estratégia de marketing para gradualmente fazer com que todos os produtores de pão dessa região fossem reduzindo o teor de sal do pão. Foi um projeto muito interessante que nós temos acompanhado e até demos assistência no início, que fez com que, de forma concertada,
todos os 3.000 e não sei quantos produtores de pão dessa região fossem reduzindo o teor de sal gradualmente, semana a semana, para que o consumidor não se apercebesse que o pão estava insosso e não botasse. Outro exemplo que nós tivemos aqui foi um trabalho que fizemos com um organismo de pescas, porque há um peixe que se pesca muito aqui, que é a cavala, tinha pouco valor comercial, e fez-se uma estratégia de marketing para reposicionar a cavala. Trabalhámos com alguns chefes de cozinha para que fizessem pratos mais sofisticados e elaborados, para que as pessoas olhassem para a cavala de outra forma, e o preço médio na lota da cavala era 1 euro e pouco, antes, no final o preço passou a ser quase de 4 euros. O que é que isto significa? Significa que reposicionámos a cavala passou a ter mais aceitação, mais procura, e pudemos de alguma maneira criar um ecossistema mais sustentável em que o pescador também podia ter uma vida mais confortável, trazendo mais valor para quem consumia. E uma boa notícia, que eu acho que é uma boa notícia também, é que a última administração da Nestlé foi nomeada tendo como principal objetivo retirar o açúcar de todos os produtos da Nestlé. Ou seja, nós percebemos que o marketing reage ao mercado e ao consumidor, ao mesmo tempo que o condiciona, mas este também tem o poder, em última instância, de ser o grande driver. Quando falamos do marketing, falamos de ferramentas, falamos de técnicas, e falamos de ferramentas e técnicas que são, por definição, éticos e responsáveis, mas não falamos de princípios, porque em última instância até um traficante de droga pode aplicar técnicas de marketing. Eu acho que nós que estamos aqui do lado do nutricionista, do profissional do alimento, também temos é que saber utilizar as ferramentas para promover aquilo em que acreditamos e que é a nossa forma de agregar valor e de acrescentar valor às pessoas e às populações. Não sei se respondi, eu às vezes tenho o dom de não responder. Não, mas respondeu, e acho que você até complementou, falando, né, uma coisa que eu sempre levanto a bandeira, de que com essas estratégias e essas ferramentas, a gente pode fazer coisas diferentes, que não só vender refrigerantes ou rebuçados, balas para os brasileiros, rebuçado é bala. É o bombom. Então, acho que você foi até ali, que é o que é muito interessante. E frisando que sim, que existe um movimento social em volta disso tudo, né? Não é só as empresas que decidem o que a população vai fazer, né? Esses projetos são bem complexos para Mas mudar um condicionam, hábito. Juliana. Acho que não podemos camotear que há uma e normalmente, e hoje, felizmente, a luta ou a guerra está mais equilibrada, porque quando há umas décadas atrás a população era menos preparada, mais analfabeta, acreditava muito em televisão, e quando uma marca aparecia na novela e depois com uma pessoa, enfim, carismática, uma celebridade por trás a reforçar a marca, o povo acreditava. Hoje eu penso que também, graças às redes sociais, a guerra está mais equilibrada, mas não invalida que houve uma assimetria no acesso a recursos, que hoje é menor, a assimetria. Hoje praticamente todos nós temos acesso a redes sociais e podemos, enfim, ser os tais ativistas, e por outro lado há mais gente preparada para utilizar as ferramentas de marketing, e portanto eu sou, e tu conheces-me, sou otimista, e nós aqui temos trabalhado com projetos como a Fruta Feia, os snacks saudáveis, a Sumol, a Too Good To Go, que é um projeto de economia circular para combater o desperdício alimentar, e portanto todas elas utilizam ferramentas de marketing, mas utilizam ferramentas de marketing, enfim, vá lá, para promover outras coisas que não só ou apenas o lucro. Mas olha, Juliana, eu acho que é uma das coisas boas, uma tendência da qual eu não falei, é que as marcas estão a abraçar causas, e isso é positivo. As marcas querem estar associadas a coisas boas, e o consumidor demanda isso das marcas. Professor, nós temos uma pergunta da Arlete. Ela diz o seguinte:
marketing de alimentos e combate à fome é possível? Bem, essa pergunta, marketing de alimentos e combate à fome. É uma pergunta, o combate à fome é quase uma vergonha para a humanidade, não é? Como é que podemos coabitar no mundo onde desperdiçamos tanto, ao mesmo tempo que muitos não têm o mínimo? E, portanto, se um marciano vier cá e me perguntar isso, eu morro de vergonha, porque é realmente uma das maiores vergonhas da humanidade e é resultado de uma combinação de fatores. Claro que o sistema económico que nós temos faz parte, não é? E eu acredito na economia de mercado, acredito que a economia de mercado é mais eficiente na distribuição de recursos, é que melhor dá incentivo para que quem produz, produza, e para quem produz alguma coisa que o mercado valoriza. Ainda não conheci outra forma de organizar a sociedade que fosse mais capaz de promover a eficiência e a eficácia. Agora alguma coisa está a falhar, porque temos enfim, fome, efetivamente, e temos desperdício alimentar. E se isso é possível de resolver. Eu acredito que sim, até seria levado a pensar que o problema da fome hoje não é tão grave como já foi no passado, ao mesmo tempo que sei que o problema do desperdício alimentar é hoje pior do que nunca, porque o desperdício alimentar começa logo no campo e vai depois até nossas casas e desperdiçamos cerca de 30% daquilo que produzimos. Há um documentário de um senhor brasileiro paulista, Silvio Rocha, um documentário que eu recomendo que vejam, que é um presente à prova de futuro, dedicado à economia circular, onde muitos desses temas são abordados. Ele esteve connosco aqui no ISMAI há um mês atrás, numa conferência que organizámos, o Adriano também esteve a ajudar-nos, foi a conferência do Circular Summit, e onde ele nos apresentou o documentário, e sim, foi a Marlene, não foi? Marlene, eu acredito que as ferramentas de marketing podem ajudar, e é uma vergonha para a humanidade, porque como é que desperdiçamos e havia uma música dos Paralamas do Sucesso, não era? Da sereia que veio dar à praia, e é um bocadinho isso, não é? Uma vergonha. A sereia não é uma vergonha. A vergonha é ver fome e desperdício no mesmo planeta. Temos uma outra pergunta, professora, é da Adriana. Ela pergunta o seguinte: o comportamento do consumidor, do ponto de vista de venda presencial e no e-commerce, está sendo medido e os dados vão impactar a relação indústria e varejo? Boa pergunta. Sim, nós temos várias e medimos de muitas formas. Eu conheço um bocadinho do setor varejista e do setor supermercadista do Rio de Janeiro. Sei que no Brasil o Brasil é muito heterogéneo nesse sentido, nesse aspecto. E conheço muito bem o português e o europeu. E, portanto, eu sei que são indústrias muito focadas nas métricas, muito preocupadas em trazer ao consumidor aquilo que ele valoriza. E uma das coisas que o consumidor valoriza mais é preço. O consumidor quer comprar o mais barato e quer ter a certeza que está comprando o mais barato. E isso obriga-nos a estar muito atentos, porque ao mesmo tempo que nós queremos proporcionar o mais barato, também queremos estar atentos àquilo que são as demandas do consumidor, de tudo aquilo que não é só o produto ou o preço. E, portanto, ter produtos que sejam, proporcionar a tal experiência. Uma das coisas que se faz muito é aplicar uma ferramenta que é o NPS, Net Promoter Score. E vocês conhecem-na como consumidores, no curso conhecerão como profissionais de marketing. Nós sabemos que quando alguém gosta muito de um serviço, vai promovê-lo a qualquer custo, a qualquer pretexto. Eu há pouco tempo atrás comprei uma bicicleta elétrica e com qualquer pessoa que eu falasse, mesmo que o assunto fosse marcianos, eu arranjava forma de falar da minha bicicleta. Eu estava tão satisfeito com a minha bicicleta que eu arranjava forma.
e, portanto, eu era um promotor da bicicleta. Nós sabemos que se perguntarmos a alguém que nos diga, de 0 a 10, se recomendaria o serviço a algum familiar ou amigo, se ela nos responder 8 ou mais, é porque ela vai mesmo recomendar um amigo. Se ela responder menos de 6, provavelmente não vai recomendar. E nós utilizamos ferramentas dessas, que são até muito qualitativas, não tentam medir tudo, mas tentam medir de uma forma geral qual a posição daquele consumidor em relação ao nosso produto ou ao nosso serviço. Nós temos uma boa pista do sentido daquilo que é a experiência que ele está a ter. No setor alimentar e em sociedades modernas como as nossas, onde a população já não cresce, e no caso português até diminui, o consumidor não muda todos os dias. E, portanto, nós temos 11 milhões de consumidores, hoje e amanhã, e vão comprar offline e online. São os mesmos, são aqueles 11 milhões de pessoas. E, portanto, a única forma que eu tenho de garantir que ele vai comprar é tratando bem. E aqui entramos em conceitos como o conceito de lealdade, que é um conceito muito ingrato, porque lealdade de per se não existe. Nós não somos leais, nós não somos fiéis de per se. E eu não estou a tentar dizer que nós, enfim, não se sintam insultados, ok? Eu só estou a querer dizer é que nós estamos em relações onde ambas as partes investem mutuamente nessa relação. E agora eu não quero falar da minha relação conjugal com a minha mulher, porque é uma relação perfeita, mas é perfeita porque todos os dias investimos um no outro. E a fidelidade que temos e a lealdade, ela é resultado então desse investimento. Enfim, não sei se querem experimentar, eu recomendo que não façam, ok? Mas se quiserem experimentar maltratar a outra pessoa com quem partilham uma relação todos os dias, não se queixem, porque a lealdade não existe de per si, ela é construída. E com as marcas é a mesma coisa. Portanto, as marcas querem ser bem, as pessoas querem que as marcas as tratem bem. Se uma marca me promete o carro que me vai vender não vai quebrar, então é bom que não quebre. Se uma marca me promete que aquele alimento me vai fazer crescer cabelo, então é bom que me faça crescer cabelo. E a lealdade surge disto. A lealdade surge de um trabalho persistente, de um trabalho consistente e de um trabalho coerente com o consumidor centrado na nossa atenção, em que vamos todos os dias, tal como em qualquer relação, a exceder expectativas e aportar valor de tal forma em que as pessoas nem sequer pensam em ter uma relação com mais ninguém que não nós. Quando o nosso argumento é só preço, isso torna-se difícil, porque quando você só compra Coca-Cola pelo preço, você vai hoje num supermercado, amanhã vai noutro, porque a sua lealdade não está com o supermercado, está com a marca de refrigerante ou está com outro qualquer produto que é uma commodity que você não consegue diferenciar. Aqui, e é algo que nós depois vamos poder estudar em loco quando visitarmos os supermercados, e a Juliana sabe isso, é um fenómeno europeu, não é um fenómeno português. Os supermercados investem muito na marca própria e têm marcas próprias que muitas vezes são as preferidas do consumidor. Para quê? Para fidelizar, para criar lealdade. Eu tenho 3 filhos e os meus filhos gostam muito de comer e comem bem, enfim, saudáveis, elegantes, não saem ao pai nesse aspecto. E eles gostam muito de lasanha. Eu tenho um amigo que é chefe de cozinha, famoso e tal. E uma altura fomos à casa dele e o chefe de cozinha preparou para os meus filhos e para os filhos dele uma lasanha. E o meu filho respondeu. Ele perguntou se a lasanha estava boa. E o meu filho respondeu, está muito gostosa, mas a do Lidl é melhor. Portanto, o meu filho fez questão, o meu filho é fiel à lasanha do Lidl, que é um dos supermercados que temos aqui, que tem a sua própria lasanha. E, portanto, o que nós vemos é consumidores que são fiéis aos supermercados pelos produtos que os supermercados têm. Eu não sei, Adriano, se tu estás autorizado para confirmar a qual supermercado é que deves a tua fidelidade aqui em Portugal, mas tenho a certeza que há de haver um
que tem uma lasanha melhor que as outras, não é, Adriano? Eu vou para o alemão, vou para o Audi. É pro áudio. Que tem uma lasanha, que também tem uma lasanha própria. Não sei se respondi. Sim, tem mais uma pergunta que é da Maristela. Ela diz o seguinte: o marketing de alimentos e a segurança dos alimentos estão associados em algumas marcas para garantir um produto mais confiável pelo consumidor, principalmente em termos de embalagem. Você acredita que o consumidor influencia de alguma maneira nessa decisão? Poxa, o consumidor influencia baita, para usar um termo que eu aprendi no Brasil. Cada vez mais o consumidor é quem é o drive, não é? É quem puxa tudo isso. Eu sei que vocês no Brasil têm a segurança e a confiança e a rastreabilidade são temas muito, muito fortes. Nós aqui não nos preocupamos tanto com isso, e eu acho, e estou falando de uma percepção pessoal, eu acho é que de alguma maneira é um problema que já foi sendo resolvido e que o consumidor europeu confia no sistema e confia naquilo que lhe é vendido. Mas em última instância, talvez a confiança seja mesmo o ativo mais importante que uma marca ou um varejista pode ter. No dia em que a confiança, no dia em que uma marca perder a confiança do consumidor, então ela vai ter um grande problema. Há uns anos atrás, nós temos aqui um dos nossos, enfim, o supermercado líder de mercado aqui, chama-se Continente. Eu tenho o privilégio de estar no Conselho Científico do Clube de Produtores Continente, e o Continente tem um cartão de fidelização, que é um cartão que dá pontos. Não dá pontos, o Continente arranjou maneira de nos pagar para nós lhe darmos informação das nossas preferências. Ou seja, em vez de estar a toda a hora a fazer estudos de mercado, o Continente colocou um cartão no nosso bolso e disse: podes usar que vais ter desconto. E eu uso. E com isto o Continente está recolhendo muitos dados. Há uns anos, eu não tenho dados recentes, mas provavelmente ainda são atuais, mas há 3 ou 4 anos atrás era o cartão de fidelização mais bem sucedido do mundo. Mais de 92% das compras naquele supermercado eram feitas através deste cartão. E isto permitiu fenómenos como, por exemplo, verdadeiros. Um senhor ligou para o Continente a protestar porque tinha recebido em casa uma promoção para fralda de bebê e em casa não havia nenhum bebê. Ora bem, não havia ainda, porque a filha estava grávida, mas ainda não tinha tido a criança. O cartão Continente, através dos seus algoritmos de inteligência artificial, conseguiram prever e agrupar aquele agregado familiar num agregado familiar que estava naquele fenómeno, naquele processo. E isto é importantíssimo, e é importantíssimo fazê-lo bem. As questões da proteção de dados na Europa são fortíssimas, como vocês sabem, mas numa ótica que respeite a privacidade das pessoas, mas que nos traga mais valor. Porque eu quero ter desconto nas coisas em que consumo, não quero ter desconto nas coisas que não consumo e que não valorizo. Mas também gosto que o meu supermercado me vá surpreendendo e me vá dando descontos para eu experimentar coisas que eles acham que eu vou gostar. Como é que eles sabem isto? Eles sabem porque há pessoas com o meu perfil de consumo que, quando experimentaram aquele produto, passaram a comprar frequentemente. E por isso não custa tentar, e eu talvez saia dali com mais valor. E, portanto, uma vez mais, com alguma dificuldade em responder às questões, estes senhores, na altura, quando eu lhes perguntei qual era a pior coisa que pode acontecer ao Continente neste momento, e eles disseram-me, sem dúvida, se algo se passa com o cartão Continente e que os dados dos consumidores são expostos. Ou seja, o que eles me estavam a dizer era: o principal ativo que temos é a confiança dos consumidores.
No dia em que os consumidores não confiarem em nós, nós não temos negócio. Curiosamente, quando a Volkswagen mentiu ao mundo e soubemos que tinha carros que poluíam muito mais do que era suposto, nenhum consumidor ficou chateado. Não sei se lembram disso, porque a próxima pergunta, há uma pergunta aqui que tem a ver com o carbono. Eu na altura escrevi alguns artigos sobre o Dieselgate, que foi o problema dos carros a diesel da Volkswagen, que eram mentirosos. Chegou-se a equacionar um mundo sem Volkswagen, mas a verdade é que a Volkswagen continua a ser a marca que mais automóveis vende e ninguém ficou, a confiança não ficou beliscada, Maristela. O consumidor é um bicho complicado. Wesa, respondi? Respondeu sim, respondeu. Nosso tempo é curto, mas acho que ainda é possível fazer uma pergunta da Patrícia de forma rápida. Vou fazer a pergunta da Patrícia aqui. Acredita ser possível as indústrias alimentícias atingirem a meta de carbono neutro? Até que ponto o consumidor europeu está atento, preocupado com estas metas, se o que busca é o preço? Boa, o consumidor está mais preocupado do que nunca. De forma cínica. O consumidor quer este mundo e o outro. E em última instância o consumidor vai acabar por ter. A neutralidade de carbono. Ora bem, a agricultura e a produção de alimentos é uma das atividades que mais petróleo consome. A produção de carne, e nomeadamente o gado bovino, produz muito metano, que é o outro gás de efeitos de estufa, extremamente nocivo, mais nocivo que o CO2, embora com um ciclo de vida muito mais curto, porque se degrada via radiação solar, mas parece uma missão impossível. E, portanto, embora haja na agricultura e na produção de alimentos muitos fatores positivos do ponto de vista ambiental, há também uma indústria que depende muito do diesel, do petróleo, e depende muito na produção de carne também da emissão de outros gases. Eu penso que aí a pergunta é mais para a sociedade em geral. Quem é que fez a pergunta? Patrícia. A Patrícia. Patrícia, eu acho que depende de outras perguntas, como por exemplo, está o consumidor preparado para um investimento em energia nuclear? Porque assim talvez. Porque a energia nuclear não emite CO2, e eu faço esta pergunta porque eu próprio não sei se estarei preparado para um mundo cheio de centrais nucleares, mas sei que a neutralidade de carbono vai ser muito difícil, se não impossível, de outra forma. E esta pergunta não tinha nada a ver com o marketing, portanto tudo o que eu disse é a minha opinião e não me vale nada, ok? Não, maravilhoso. Wesa, eu vou só fazer o último comentário. Felipe, muito obrigada, mas depois é a Wesa, que é a Cicerone da sala. Agradecer e acho assim, né, só reiterar que as coisas são muito mais complexas, elas não são tão simplistas, não é A mais B e C. Eu acho que, como você comentou, né, que a Europa tem muitas regras, e eu acho interessante você ver como regras, e enquanto eu tenho meu lado crítico, que o Brasil vê tudo como lei, né, como algo punitivo, e eu gosto muito dessa visão, que foi um caminho também, não foi de ontem para hoje, que a Europa começou a trabalhar com a questão da responsabilização e da conscientização do consumidor. Eu acho isso muito interessante, que algo a se pensar. E antes da Wesa fechar, agradecer os alunos do curso de marketing, que era em 2020, vai ser em 2021 e agora em outubro. Esse aqui foi um esquenta para o curso, vocês vão ter um mês para trabalhar, para ouvir, para aprender mais com o Felipe, com o Adriano, que é o nosso coordenador, e muitos outros
professores e pessoas brilhantes. Eu falei que hoje eu estou toda metida, porque eu estou me achando como curadora, né? Mas realmente um curso bom, que é bem interessante, graças a esse corpo docente maravilhoso. E esse aqui foi um gostinho para quem quiser, para quem está vindo fazer especialização e para quem quer vir e se organize e venha nos próximos anos, ou agora em outubro ainda temos algumas vagas. E agradecer aos alunos, né, que ainda têm alguns anos de graduação, ou quem está fazendo mestrado ou doutorado, também tentem conhecer não só a questão técnica dos alimentos de vocês, mas algumas coisas que têm a ver com a sociedade e com o consumo, que vocês estão envolvidos de alguma maneira. E essa questão do marketing, essas estratégias têm a ver com a sociedade, e vocês devem aprender. Né? Não é só aprender a molécula, nem a tecnologia, mas aprender um pouco de como o que vocês fazem chega até o consumidor, ou como o que vocês fazem altera ou muda a vida no planeta. Felipe, não sei se você quer dar sua palavra final, e aí depois eu passo para a Wesa também para finalizar. Obrigada a todos. Wesa, é Wesa. Muito obrigada. Eu não sei, é o meu sotaque, é Wesa ou Wesa? Como que é o certo? Wesa. Obviamente. Só para agradecer também ao Dr. Felipe pela presença, a todos os participantes. A palestra ou a aula foi muito boa. Agradecer a todos. E também para dizer, como a Juliana disse, né, para saber mais, para ficar mais por dentro do marketing de alimentos, faça a sua inscrição ao nosso curso. E é isso. Obrigada a todos. Tenham um bom final de semana e nos vemos nos cursos, no outro Vera Kids, né, que será em agosto. Sejam todos convidados para o próximo Vera Kids em agosto. Obrigada, professor, e obrigada a todos. Obrigado eu. Até a próxima. Obrigada, Wesa. Até.